Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bom? O Jean aqui novamente, a gente dando sequência aí na nossa semana em casa da For Perform. Hoje eu vou falar um pouquinho de algumas atividades para a gente fazer com as crianças, com os nossos pequenos aí dentro da cozinha. Como a gente está nesse período de quarentena, a gente tem que aproveitar desses momentos que a gente está junto em família para poder trazer um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de atividade para os pequenos. Eles têm mais energia e devem estar ficando um pouquinho mais agitados aí nesse período, tá? É muito importante que as crianças deem o primeiro passo na cozinha o quanto antes, tá? Não importa muito a idade, lógico, tem que ter uma pequena idade, né, para ela poder entender algumas coisas, mas não tem uma idade certa para isso, tá? Quando você notar que o filho já tem habilidade suficiente para usar a mão e manipular os alimentos, é ideal introduzir ele no mundo culinário. Isso vai incentivar ele a conhecer os alimentos que ele consome, a aprender os nomes e também a consumi-los, porque ele vai ver aqueles alimentos de uma forma diferente, tá? Ensinar a cozinhar é um bom caminho para ensinar os hábitos alimentares para as crianças. Na cozinha não é só onde se prepara e se come, mas é um lugar onde a gente educa e aprende também, tá? Então, antes dos 2 anos. Bom, é uma idade muito pequena, então muitas das vezes a gente não consegue fazer muita coisa com eles. Mas ainda assim é um lugar onde os pequenos podem ficar. Eles podem ficar ali do lado, eles podem ficar observando, pegar às vezes uma fruta e ir consumindo uma fruta, coisas fáceis de legumes, verduras, frutas que eles consigam consumir com as mãos mesmo. Isso já cria algum vínculo com ele e alimento, tá? Entre 3 e 6 anos. Então, pegar os frutas, os legumes, as verduras e lavá-los, tá? Colocar os ingredientes numa travessa, pegar aquela massa de pão e dar para eles irem amassando. Isso já é uma atividade onde eles já criam uma identidade, alguma coisa com o alimento, tá? Após os 7 anos, é uma idade que as crianças já têm um pouquinho mais de habilidade com as mãos, então eles já conseguem segurar alguma coisa ou outra bem, sem correr muito risco, então já dá para usar um ralador, um descascador, que não são utensílios afiados, onde ele possa se machucar, e ele ainda consegue participar na prática da cozinha já. Lavar a louça é uma coisa muito interessante também. Muita criança vai achar isso chato, mas é um exercício de uma atividade também a se fazer, tá? O leite, se o seu filho tem costume de consumir bebida com leite ou algum achocolatado, dá para ele preparar. É uma coisa de preparação simples, não deixa de ser uma receita, né? Usar utensílios de plástico, então faca de plástico, garfo de plástico, talvez ir cortando algum tipo de vegetal para colocar numa salada, ele já pode começar. Outra coisa também que é interessante é medir os ingredientes, então pegar colheres de sopa, xícara e dar na mãozinha dele para ele ir fazendo essas medidas e criando mais identidade também. A partir dos 11 anos, a gente já consegue elaborar uma receita completa com uma criança. A criança já tem capacidade neuromotora de realizar uma receita. Lógico, com supervisão, evitando todo possível acidente. Mas já é uma idade onde você pode ficar tranquilo, supervisionando e dar para ele utensílios mais complexos, já pode ensinar a usar o fogão, sempre mantendo a supervisão, tá, pessoal? O cuidado aqui, a ideia aqui não é incentivar alguém a fazer uma prática sem segurança, tá? E os cuidados geralmente incluem a criança na cozinha, envolve uma série de cuidados, tá? Então, usar luva contra as queimaduras, manter o cabo das panelas virado para trás, para dentro do fogão, evitar que isso vire neles, deixar as bocas do fogão do fundo para serem utilizadas, tá? É importante orientar também como utilizar as facas, como desligar o fogão, como desligar o liquidificador, aonde guardar os utensílios, nunca utilizar uma faca virada pra gente. As coisas mais básicas assim que a gente aprende numa cozinha, a gente já consegue passando para as crianças. As crianças têm uma capacidade de aprender gigantesca. E assim que ela começa a criar o vínculo entre cozinhar, colocar a mão na massa, ele vai criar uma identidade maior com o alimento. Não vai ter tanto preconceito, às vezes, na hora de experimentar um legume, um vegetal, porque ele já pegou na mão, ele já sabe o que é, ele já viu que não tem gosto ruim, ele já viu que tem outra aplicação. Ao invés da gente só tentar ficar falando, come isso, come aquilo, come isso, come aquilo, a criança vai tentar desafiar sempre a gente, né? Eles têm isso na cabeça deles, de muito desafio. E às vezes se a gente impõe, eles não vão querer consumir, tá? Então, ficarem aí algumas dicas. Espero que vocês consigam colocar as crianças na cozinha. E, para mais dúvidas, se quiserem saber mais,
só entrar em contato. Se forem fazendo as atividades, marca a gente lá no Instagram, marca For Perform e tamo junto. Fique em casa.